Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abundantemente sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, e que você possa alcançar a cada dia um entendimento cada vez mais profundo em relação a Cristo, a sua obra e às Sagradas Escrituras. Já fazem alguns dias que eu venho comentando em alguns vídeos algumas questões relacionadas à vida pastoral. E eu quero, nesta oportunidade, falar sobre um dos problemas que tem destruído a vida de muitos pastores, de muitos obreiros, que é a depressão. E por conta da depressão, alguns chegam a ter ideações suicidas e alguns, infelizmente, chegam a suicidar-se. Não faz muito tempo que o mundo inteiro foi abalado por notícias que nos informavam que alguns pastores haviam se suicidado. E, infelizmente, isto não parou. Muito embora a mídia e até mesmo os meios evangélicos ultimamente não tenham comentado muito sobre essas questões, mas, infelizmente, há muitos pastores que estão em depressão e há outros que continuam tirando as suas próprias vidas. E eu gostaria de, nesta oportunidade, falar um pouquinho com você sobre as razões que têm levado muitos pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários a ficarem nesta tão terrível situação. Em primeiro lugar, há uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos pelo Instituto Schaeffer. Ele diz o seguinte, que 70% dos líderes cristãos estão em depressão, ou seja, em menor grau, em graus medianos ou alguns com alta intensidade. Ou seja, de cada 10 líderes cristãos, apenas 3 podemos considerar que estão bem, que não estão sofrendo em razão da depressão ou tendo ideações suicidas. Agora, a pergunta que muitas pessoas fazem é: o que é que tem levado os pastores, os obreiros, os líderes a esta condição? Em primeiro lugar, existe uma síndrome, que é a síndrome de burnout, que fala sobre a questão da sobrecarga de trabalho. Infelizmente, nós percebemos que muitos obreiros, eles estão sendo destruídos por causa do ativismo religioso. Você deve trabalhar para Deus. Nós devemos nos empenharmos em realizarmos a obra do Senhor, porque esta foi a ordem que o Senhor Jesus Cristo deu a todos nós. No entanto, nós não podemos nos esquecer que nós temos os nossos limites pessoais. Nós precisamos de respeitar os limites do nosso corpo, os limites relacionados às nossas emoções, porque quando nós nos atiramos no ativismo religioso, nós ultrapassamos esses limites. E qual é a tendência? A tendência é que nós venhamos a causar prejuízos à nossa própria vida, quando não à vida de outras pessoas. Então, muitos estão aí tão envolvidos com a obra de uma forma tão errada que eles não dormem, né? Muitos obreiros não dormem. Eu conheço muitos pastores que dizem que ficam até 2 horas da madrugada lendo, orando, e no outro dia levantam-se às 7, já vão para as atividades da igreja ou a outras atividades do dia a dia. Isso é altamente prejudicial. Então você precisa de dormir, você precisa de descansar. Outros, por exemplo, não desligam nunca o celular, estão o tempo todo resolvendo um problema de um, resolvendo um problema de outro, e muitas vezes esquecendo dos seus próprios problemas pessoais. Isso também é destrutivo. Existe também a questão das cobranças que muitos sofrem, por exemplo, cobranças por relatório financeiro, né? Há muitas denominações que, infelizmente,
pressionam os obreiros e eles precisam de dar resultados, e os resultados são exatamente aqueles que estão ligados à finança. E esses ministérios, eles se esquecem que o obreiro, ele não é um empresário, o pastor não é empresário para que a denominação fique preocupado com as finanças, né, pressionando ele por causa das finanças, né? Ele não está dirigindo a empresa, ele não está à frente de uma corporação institucional do ponto de vista empresarial. Ele está diante de um rebanho, diante da igreja de Deus. Então muitos são pressionados por questões relacionadas a finanças, relacionados a quantidade de almas, como se fossem eles que convertessem as pessoas, os convencessem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é muito perigoso. Às vezes reuniões excessivas, sempre chamado, convocado para reuniões, isso é ruim. Tudo se resume muitas vezes na vida de alguns obreiros em números. Ele acha que ele só será um grande obreiro se a igreja estiver crescendo de forma acelerada. Obreiros que vivem em função dos números estão totalmente fora da palavra de Deus. Porque veja bem o que Paulo diz em 1 Coríntios 13:6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então a sua tarefa é trabalhar, é pregar, é orar, é jejuar, é visitar. O crescimento, quem dá à igreja é Deus. Quando você vive em função do crescimento, você corre seríssimos riscos relacionados à sua vida emocional. Outros estão sofrendo por causa dos baixos salários, né? Infelizmente, muitos pastores aqui no Brasil, se não a maioria, eles são muito mal remunerados pelas suas denominações. É claro que existem aqueles que optaram por não receber. É um direito que o obreiro tem, querer ou não receber. Mas muitas vezes muitos estão sofrendo por causa disso, porque suas famílias começam a padecer necessidades e eles não têm como atender às necessidades dessas famílias. Sendo que a Bíblia diz o seguinte: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. 1 Timóteo 5:18. Então, muitos ministérios estão destruindo seus obreiros por causa disso, né? Não estão cuidando bem deles e de suas famílias. Quero te dar um conselho: pare, não é pecado parar, não é pecado descansar, não é pecado você tirar alguns dias de férias. Pare para fazer uma reciclagem. Em último lugar, tome muito cuidado em não ter a intenção de querer abraçar tudo na igreja. Você vai se autodestruir e prejudicar a igreja. Veja o que diz 2 Timóteo 2:2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Repito, 2 Timóteo 2:2. Então tome muito cuidado com respeito a isso, tá bom? Não seja um obreiro ativista, não se deixe ser levado pelas cobranças, cuide de si mesmo, para que você possa ter um ministério mais frutífero e longínquo para a glória de Deus, tá bom? Um excelente dia, em nome de Jesus.